Bom dia para quem está chegando, bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir essa live gravada. Vamos hoje continuar a falar desse tema que tem sido bastante questionado, as pessoas têm tido bastante curiosidade, né, em entender um pouco mais por que eu faço o que eu faço e mesmo querendo mudar eu não consigo. Quantas vezes nós fazemos promessas, dizemos que não queremos mais fazer determinadas coisas e quando vê, tá lá, a gente fazendo tudo de novo, do mesmo jeito, um novo arrependimento, uma sensação de fracasso, de frustração por não conseguir, mesmo querendo, mesmo tentando e percebendo que aquilo nos domina, né? E então a gente tem falado já há 2 semanas desse tema. A primeira semana nós falamos do porquê nós fazemos essas coisas, nós temos esses comportamentos, essas ações e essas reações principalmente, que depois a gente se arrepende, que a gente tenta e tenta e tenta mudar e não consegue. Na segunda semana nós falamos então como mudar, como é que a gente, a partir do momento que a gente entende por que é que a gente faz, não necessariamente a gente vai automaticamente conseguir mudar. Às vezes é preciso de recursos extras para isso, né? Então, só para quem está chegando agora e ainda não assistiu aos outros 2 vídeos que estão salvos, tanto no Instagram como no YouTube. Então, se você ainda não assistiu, então só assim, muito resumidamente, para você não ficar perdido nessa live de hoje, que é a parte 3. Então, na primeira parte, nós dissemos que a gente faz o que faz, do jeito que a gente faz, e mesmo quando a gente quer, a gente não consegue mudar, porque foi assim que a gente aprendeu. Simples assim, né? Apesar de simples, muito complexo, porque não é um aprendizado qualquer, não é um aprendizado como quem vai para a escola e aprende a ler, ou como eu quero fazer, sei lá, uma pintura e eu entro num curso e aprendo a fazer. É um aprendizado inconsciente, involuntário, a gente não percebe que está aprendendo e a gente nem se dá conta de que tem isso lá dentro da gente, fica armazenado lá no nosso cérebro, lá no nosso inconsciente e em cada uma das nossas células, conforme a epigenética nos mostra. Esses aprendizados eles vão ser mais intensos desde a nossa concepção, a gestação e na primeira infância, até ali por volta dos 7 anos. Nesse período da nossa vida, é o período em que nós aprendemos a ver o mundo, a ler o mundo, a entender o mundo e a nos entender dentro desse mundo. E isso ele vai ser influenciado diretamente, completamente pelo ambiente onde a gente vive, principalmente por aqueles que estão cuidando de nós de forma mais próxima, né? Principalmente pai e mãe. E a mãe até os 3 anos tem ainda aí uma influência muito maior, né? A gente está gerando, então durante a gestação, tudo que a mãe sente, aquela criança está sentindo. Então, por exemplo, a gente falou um pouquinho disso nos outros vídeos, mas só para contextualizar você, por exemplo, uma mãe que no primeiro momento, quando descobriu que estava grávida, teve algum medo ou pensou, puxa, não era agora, não era o melhor momento. Então, esse sentimento da mãe é suficiente para começar a primeira marquinha ali na criança. A criança começar a pensar, nossa, eu não sou bem-vinda. E aí ela querer, muitas vezes, dependendo, é óbvio que a gente sabe que muitas vezes isso acontece ali no primeiro momento e depois
a gente aceita a ideia, a gente assimila tudo aquilo e aquilo passa a ser uma alegria, a gente ama, né, e tudo mais. E isso vai amenizar todo esse sentimento ali de não sou bem-vindo. Mas ele existiu. E durante a vida, se existirem outras situações que essa criança for percebendo como não sou bem-vinda, não sou bem aceita, não sou desejada, não sou vista, esse sentimento de rejeição ele vai perdurar. E aí o que a gente começa a fazer? A gente começa a adotar comportamentos para tentar minimizar isso, né? Então, assim, se eu me sentir não aceito, então agora o que eu preciso fazer para eu ser aceito? Então de repente eu percebi que quando eu faço uma gracinha, todo mundo sorri, mamãe fica feliz, eu me sinto aceita. Então eu vou começar a fazer isso com mais frequência. E aí eu cresço e vou me tornando aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem e depois aquele adulto que está sempre querendo agradar o outro a todo custo, fazer feliz a todo custo, sem olhar para si mesmo. E aí aquelas partes de mim que eu entendo que me afastam das pessoas, eu tento esconder, eu tento colocar lá no fundinho, tento fugir disso, e aí eu vou criando, eu vou me afastando da minha essência e criando então como se fosse um personagem para sobreviver, para ser amado, ser visto, ser aceito, ser valorizado. E isso vai causando, então, os nossos padrões também de comportamento, de ver o mundo. Então, são várias coisas. A gente falou, não vou repetir tudo isso, né? Porque a gente já falou bastante disso nos vídeos anteriores. Então, durante essa primeira infância, tudo que a gente vive vai moldar a nossa forma de ver o mundo. Depois, no segundo vídeo, nós falamos de como mudar. Muitas vezes, conforme eu recebi muito feedback, muitas pessoas que me disseram, nossa, olha, tive um monte de insights aqui, né? Conforme você foi falando, eu fui me identificando, fui entendendo, então, por que eu ajo dessa forma, por que eu sou assim, né? Por que eu penso assim? E muitas vezes, quando você traz isso à consciência, basta isso para que você possa então conseguir mudar, porque agora você tem consciência e mesmo que lá no piloto automático você ainda volte a esse comportamento algumas vezes, mas agora já com consciência você pode mudar, né? É mais fácil de você conseguir controlar, de você ter um domínio sobre esse comportamento que você não quer. Mas nem sempre isso acontece, porque isso às vezes está tão profundo e dependendo do que foi que aconteceu para você pensar assim, isso está tão lá no fundo que às vezes você não consegue nem identificar quando foi que você aprendeu, como foi e como se livrar disso. E mesmo quando toma consciência, você não consegue se livrar disso. E aí muitas vezes vai precisar de uma ajuda terapêutica. Não é vergonha, não é humilhação, não é fraqueza, né? Então eu mesma, se vocês olharem aí no meu feed, há uns posts atrás, eu coloquei um testemunho meu o título é justamente Quando Eu Precisei de Ajuda. E embora eu tenha contado um episódio, mas não foi um único, né? Eles são frequentes, mesmo sendo terapeuta, mesmo entendendo tudo isso e mesmo muitas vezes tendo situações na minha vida que eu entendo da onde veio, mas sozinha eu não consegui ressignificar. E eu precisei, sim, eu tenho, né, uma colega aí de MPC, e a Dayana Costa, que sempre que muita coisa, sim, lógico, eu consigo dar conta sozinha, mas quando chega algum ponto que eu falo, não, isso aqui eu não tô dando conta, então eu peço socorro para ela e aí ela
né? Alguém de fora, porque a gente está tão envolvido na situação que às vezes a gente não consegue, porque o que é o ressignificar? É olhar aquela situação de um outro ângulo, com outro olhar, entendendo coisas que quando eu vivi eu não conseguia entender. Mas a gente está tão envolvido e às vezes tão ferido com aquilo que a gente não consegue encontrar uma outra forma de enxergar aquilo, né? Então, alguém de fora da situação, neutro, isento de sentimento, vai conseguir então essa ajuda para dar esse novo olhar, tá? Então, muita coisa, somente tomando consciência você vai conseguir mudar, mas tem coisas que sim, você vai precisar de ajuda e isso não é nenhuma vergonha, tá bom? E hoje, então, diante dessas mensagens que eu fui recebendo, né, de muita gente falando, nossa, eu consegui identificar, mas mesmo conseguindo identificar, eu não estou conseguindo mudar. Mas principalmente eu recebi algumas que, nossa, eu entendi como é que a coisa funciona, mas eu tenho alguns comportamentos que eu, por mais que eu tentei assim pensar, olhar para minha infância, eu não consegui identificar onde que isso começou. Então eu quero dar algumas dicas para vocês, né? Eu vou responder a algumas das perguntas, né? Aquilo que der tempo, não sei se vai ser possível responder todas, mas aquelas que forem possíveis, eu agrupei aqui as mais recorrentes para a gente começar por elas, né? E a primeira delas que eu quero falar para vocês é a procrastinação. Ai, eu tenho mania de deixar tudo para depois, eu sei que eu tenho que fazer, mas parece que enquanto não chega ali a última hora, eu não faço. Aí eu saio correndo, aí eu me atropelo toda, aí eu vivo sempre naquela correria, eu até consigo fazer dentro do prazo, mas eu preciso, eu sempre passo por isso. E aí eu falo, não, a próxima vez eu vou me planejar com antecedência, eu vou começar antes, eu não vou deixar para a última hora, mas quando vê, tá lá, de novo, né? Ou aquelas situações, eu tô falando, né, nesse caso, por exemplo, uma encomenda, algo que eu tenho para entregar, mas também é algo que eu tenho um prazo, né, para fazer, mas tem aquelas coisas que eu nem tenho prazo, é aquelas coisas que eu mesmo quero fazer, às vezes comigo. Então, por exemplo, eu preciso começar a dieta, começar um exercício, e aí eu vou procrastinando, né? Ah, não, segunda, sabe a história de segunda eu começo o regime, né? E quando começa ele não passa da segunda. Então é mais ou menos isso também. Então, tanto aquelas coisas que você tem um prazo e deixa para a última hora e depois sai correndo, quanto essas coisas que você não tem necessariamente um prazo, é algo com você, um compromisso, porque quando é com os outros, e aí já uma coisa para você começar a observar. A procrastinação, e eu não vou assim entrar, me demorar muito nesse assunto, porque eu fiz uma live só falando sobre procrastinação. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender da procrastinação é que ela não é preguiça. Tá? Ela não é, eu tô ganhando tempo, eu tô, né, procrastinando porque eu tô com preguiça, porque eu quero ganhar tempo. Na verdade, a procrastinação, ela vem de um programa biológico de sobrevivência. E a primeira, o motivo, né, principal que a gente procrastina é porque a gente quer evitar algum sofrimento, seja ele qual for. Então, às vezes o sofrimento é eu não poder descansar. Às vezes o sofrimento é eu fazer uma coisa que eu não gosto de fazer. Às vezes o sofrimento é eu fazer uma coisa que não vai me dar prazer. Enfim, cada um vai ter aí o seu sofrimento. E a todo custo, né, o nosso inconsciente, ele quer nos ver bem. Ele quer evitar que a gente sofra. E é por isso que ele vai, então, criando essas estratégias para que a gente fique longe dessas coisas que, em tese, nos fazem sofrer. Mas o nosso inconsciente, isso eu já falei também na primeira live, ele não é racional. Então, assim, por exemplo, vamos falar de um exercício físico. É chato?
fazer, eu não quero. Então, eu vou procrastinando, eu vou evitando, vou contando historinhas e a gente acredita nas historinhas que o nosso cérebro conta, que o nosso inconsciente conta para nós. Eu vou sempre encontrando historinhas, desculpas para poder evitar isso, porque isso vai me trazer sofrimento. Não é uma coisa que eu tenho prazer. Mas, então eu evito, né? Porque não é uma coisa boa para mim. Mas vamos falar a verdade, a gente sabe que é uma coisa boa, né? Pode ser que eu não goste muito, eu ainda não goste muito, porque depois que você encontra aquele que é legal para você, que você sente prazer, aí passa a ser algo prazeroso e aí sim você faz com facilidade. Mas é algo que pode ser que o exercício em si não seja bom, mas o resultado é. O resultado é mais saúde, é um corpo mais em forma, é mais resistência, você está mais acordada, mais, né, ter mais ânimo, mais disposição. Então, o resultado é bom. Então, às vezes, o que eu preciso fazer para atingir aquele resultado não é necessariamente uma coisa tão boa, mas o resultado é bom. Então, mas o nosso inconsciente ele não pensa dessa forma, ele não pensa no resultado, ele pensa naquela atividade. Então, quando eu falo em procrastinação, é isso, é o meu inconsciente encontrando estratégias para me poupar de algo que não é prazeroso, de algo que pode ser doloroso, que vai me causar algum sofrimento. Então, assim, eu aconselho vocês a assistirem a live, porque lá eu falo detalhadamente. Mas a primeira coisa que você precisa olhar é o que é que você procrastina. Porque ninguém procrastina tudo. Então, olha o que é que você está procrastinando. Você está procrastinando coisas, como eu disse, de repente, quando é algo que você tem um prazo, ou seja, você tem um compromisso com alguém, você faz, mesmo que você não queira, mesmo que você não goste, mesmo que você adie até o último momento, mas você acaba fazendo porque você assumiu um compromisso com alguém e você não quer decepcionar aquela pessoa. Agora, quando é algo para você, você tem esse mesmo comprometimento? Quando é algo para você? Então, será que você está procrastinando? Talvez até porque não é nem porque você não gosta, talvez porque você não está conseguindo tempo, porque você está tão envolvida sempre com coisa dos outros que você nunca tem tempo para suas próprias coisas. Então, você está sempre dizendo sim para os outros e não para você, porque aí você está envolvida com esse monte de coisa para os outros, porque você não consegue falar não para os outros. E aí, se eu não consigo falar não para os outros, e essa é uma outra grande dificuldade aqui que disseram, né? A dificuldade em falar não. Então, a dificuldade em falar não também vem lá da infância. Então, situações, por exemplo, de a criança não queria comer, não queria determinado alimento, e a mãe tá lá insistindo, e tá inclusive muitas vezes ameaçando, ou você come ou você apanha, você precisa comer, é pro seu bem, senão você não vai crescer, senão você não vai ficar forte, senão não sei o quê. E aí ela começa a brigar, ela começa a ameaçar, muitas vezes até ali, né, com o chinelo ali do lado, ai, a mamãe vai ficar triste se você não comer. Ah, não, se você não comer tudo, mamãe vai ficar muito triste com você. Ou ao contrário, ai, a mamãe fica tão feliz quando você come tudo. Percebe? Então, assim, eu queria dizer não. Mas se eu disser não, ou eu vou apanhar, ou eu vou ficar de castigo, eu não vou assistir televisão, eu não vou comer sobremesa. Ou a minha mãe vai ficar triste, ou eu vou comer, vou dizer sim, porque aí isso vai fazer ela ficar feliz, e se ela ficar feliz, ela vai me amar mais. Entende? Então, uma coisa tão simples, tão, né, que a gente, mãe, faz com a melhor das intenções, pode gerar isso. E assim, com isso, eu não quero que você tenha raiva dos seus pais,
e nem que se sinta culpado enquanto mãe, né? Porque, por exemplo, nesse exemplo da comida, uma mãe que fala, ai, a minha mãe fica tão feliz quando você come tudo, é algo que eu estou falando no positivo, eu não estou fazendo ameaças, eu não estou fazendo barganha do tipo, se não comer não tem sobremesa, né? Não estou falando assim, ai, mamãe fica triste. Eu estou fazendo o que a gente chamaria de reforço positivo, né? Mas é a forma como falo. Então, ao invés de repente, eu fico tão feliz quando você come tudo, então talvez fosse mais adequado eu dizer: parabéns, que bom que você comeu tudo. Isso é bom para você. Comer bem é bom para você. E às vezes, tomem cuidado, inclusive, com comer tudo, né? Porque a criança, ela não nasce com gula. Ela come aquilo que é o necessário para ela. Ela Quando ela está satisfeita, ela não quer mais. E aí a gente fica, não, come tudo, come tudo, come tudo. O que a gente está ensinando para a criança? A gula. Aí depois ela cresce e aí ela começa a comer demais. E aí a gente fala, ela come tanto e eu não sei porquê, né? Então, assim, a gente precisa respeitar os limites dos nossos filhos. Bom dia para quem está chegando aí, Tiana, Aline, obrigado pela companhia aí, sejam bem-vindas. E então é isso, gente. Nessa questão de ser mãe, então não quero que vocês sintam culpadas, porque a gente não vai acertar sempre, né? A gente vai cometer muitos erros, até porque foi assim que a gente aprendeu também, né? E mesmo que a gente faça do jeito certo, a gente ainda corre o risco da criança interpretar de forma errada. Porque lembra que eu falei na primeira live? A gente sofre por interpretação, não pelo que realmente acontece com a gente. É a forma como a gente interpreta aquilo que vai nos machucar, que vai nos ferir, que vai nos moldar. Né? Então não tem como eu garantir, eu posso fazer o meu melhor e eu devo fazer o meu melhor para conseguir comunicar aquilo que eu realmente tenho a intenção de comunicar. Mas ainda assim, eu não tenho a garantia de que a criança, principalmente, vai realmente entender da forma como eu quis me expressar, certo? Então, culpa não vai resolver em nada nesse caso. Mas essa dificuldade em dizer não, então, pode ter começado aí. Esse é um exemplo, né? Um exemplo simples, mas assim, para vocês começarem a olhar onde é que você pode, para quem você queria dizer não e não podia. O que acontecia se você se recusasse a fazer algo que a mamãe e o papai queriam, né? A professora, o amiguinho. A gente nem fala, assim, professores, avós, né, que cuidam, todos eles também têm muita influência nessa primeira fase. Mas ainda assim, uma criança que se sente segura, amada, protegida, vista, valorizada dentro de casa pelo pai e pela mãe, ela vai ter muito mais habilidade emocional para lidar com situações fora de casa. Situações na escola, com os bullings, com, de repente, uma avó, um avô que tios, né, que querem imprimir a sua forma de criação, que falam coisas diferentes daquilo que o pai e a mãe ensina, né? Então, não que não vá afetar, mas a consequência disso vai ser muito menor. Eles vão estar muito mais capacitados para lidar com isso fora de casa, se dentro de casa houver esse ambiente, então, de amor, de segurança, de valorização, tá? Então, comece a olhar para isso se você tem dificuldade em dizer não. Outra coisa, meu jeito impulsivo de resolver as coisas.
E aqui, né, várias pessoas, eu vou agregar aqui também, várias pessoas falando assim na questão de o impulsivo de resolver, de falar, né, muitas vezes na hora que do nervoso ali fala coisas que não gostaria, grita com o filho, grita com o marido, grita com a amiga e depois se arrepende, né? E não queria ser assim, mas não consegue. Então, quando a gente fala principalmente em gritos, né? A pessoa com essa certa agressividade, assim, a pessoa que grita, que fala de forma agressiva. Como que ela era ouvida lá na infância? Porque alguém que precisa gritar para ser ouvido. E se precisa gritar para ser ouvido, é porque lá na infância não era ouvido. Então, como era quando você queria falar alguma coisa? As pessoas paravam, seus pais paravam e ouviam, prestavam atenção no que você estava falando, no que você estava dizendo, ou você precisava gritar para chamar a atenção deles, para que eles olhassem para você? Ou mesmo que eles ouvissem, você falava e eles não levavam em conta a sua opinião, né? Aquilo que você estava querendo. Porque uma coisa, por exemplo, eu não vou deixar minha filha, bebê, pequenininha, sair de casa num dia de frio com um vestido de alcinha, por exemplo, né? Isso vai fazer mal para ela vai passar frio e tal. Mas eu tenho formas de fazer isso. Né? Então, eu preciso que ela entenda que, ó, hoje você pode escolher entre essa e essa roupa. Porque tá frio. Se você tiver com essa roupa, você vai passar frio. Não é a roupa adequada para o dia de hoje. Então, olha aqui, ó, vem cá, vamos escolher uma outra roupa. E aí você pega 2 roupas, deixa a criança escolher. Né? Deixa ela ir treinando, até porque aí entra outra coisa, se a criança nunca tem o direito de escolha, ela nunca aprende ela não vai ter segurança quando ela precisar tomar decisões lá na frente, que aí é outra questão também. Eu tenho muita dificuldade em tomar decisão. Então, quando você era criança, você podia tomar alguma decisão? Qual é a decisão que uma criança pode tomar? É lógico, se a gente deixar a criança decidir, ela vai fazer coisas que não são adequadas, que são até perigosas, mas você pode então dar opções. Olha, que roupa que você prefere? Essa ou essa? Você quer tomar banho agora ou daqui 10 minutos? Entende? Que a gente tem assim estratégias muito mais eficazes e que dá esse poder para a criança. Ela vai já desde pequena treinando essa habilidade de tomar decisões. Se a criança nunca teve essa oportunidade, então quando ela cresce, ela vai ter dificuldade em tomar decisão, porque sempre tomaram as decisões por ela. E muitas vezes ainda com falas do tipo, não, eu sei o que é melhor para você. Não, olha, deixa que a mamãe faz, porque a mamãe sabe o que é melhor para você. Então, assim, eu não sei decidir, eu não sei o que é melhor para mim. Se eu decidir, eu vou tomar uma decisão que não é bom para mim, né? Então, eu sempre preciso da aprovação da minha mãe ou de alguém que represente ela dentro de mim, mesmo que inconscientemente. Então, às vezes eu preciso da aprovação de um chefe, eu preciso de uma aprovação de uma amiga, eu preciso da aprovação do marido, eu preciso da aprovação de um filho, né? Porque eu sempre precisei da aprovação da minha mãe. Então, percebem como tudo vai voltando lá na infância e são coisas sutis, né? Não são grandes traumas. Eu sempre falo que quem tem grandes traumas é muito mais fácil se resolver. Por quê? A pessoa que tem um grande trauma, ela tem consciência. Então, vamos pensar, por exemplo, uma pessoa que foi abusada. Ela sabe que isso é um trauma. Ela sabe que o que fizeram com ela não era certo e ela sabe que isso traz consequências e muitas vezes ela percebe quais são essas consequências. Então, é muito mais fácil de que ela procure uma ajuda terapêutica.
E ainda assim vou dizer que é mais fácil, entre aspas, é mais fácil ela ter essa consciência de que ela precisa, mas não é fácil ela pedir ajuda. Eu já tive assim clientes de terem passado já por várias sessões, quando então elas conseguiram, foram resolvendo outras coisas, foram olhando outras coisas, e aí então conseguiram confiar o suficiente, se sentir seguro o suficiente para se abrir em relação a isso. Muita gente tem dificuldade, sente vergonha, se sente culpada, e principalmente dependendo de como foram as reações dos adultos que estavam à sua volta. Grande parte das pessoas que sofrem abuso, o que traumatiza elas muito mais do que o abuso em si é a reação das pessoas, principalmente ali, né, da família e tal. Eu já tive, não foi uma ou duas, mas já foram várias clientes que, por exemplo, quando não, sempre é muito difícil a criança contar, porque geralmente ela é ameaçada, então ela tem medo. E aí, quando tiveram coragem, quando de alguma forma contam para os pais, então muitas vezes assim os pais, até por uma defesa também, né, do organismo, de uma defesa do seu inconsciente, né, por se sentir culpado e para tentar amenizar essa culpa de como eu não percebi, como eu não vi, como eu não consegui proteger minha filha, né? Então, numa tentativa de amenizar essa culpa, então às vezes vem, o que você fez para, né? Você deve ter dado deve ter dado chances para isso, né? A culpa é sua, de alguma forma, não necessariamente nessas palavras, mas muitas vezes com atitudes que demonstram isso. Ah, mas você não viu? Ah, mas você não percebeu? Ah, mas você tinha que ter fugido. Ah, você tinha que ter feito isso. E aí, assim, aquela culpa que a criança sente aumenta ainda mais e traumatiza muito mais do que o abuso em si. Então, esse também é um assunto muito sério, mas assim, então quando eu digo que quem tem um grande trauma é mais fácil procurar ajuda, mas assim, é mais fácil no sentido de ter a, a, a certeza de que tem um trauma, né? O conhecimento de que tem um trauma, de que precisa de ajuda. Mas é muito mais difícil quando essas coisinhas pequenas, né, que a gente passa aí na infância, que a gente não vê isso como trauma. Ah, minha mãe queria que eu comesse bem e tá lá tentando enfiar comida na minha boca, né, e dizendo que ela fica muito feliz quando eu como tudo. Isso é trauma, gente? Quem é que em sã consciência vai pensar que isso é um trauma? Não é verdade? Então, como que eu vou achar que isso causou alguma coisa na minha vida e como que eu vou procurar ajuda se eu não faço a mínima ideia? Então, nesse sentido que eu digo que quem tem grandes traumas é muito mais fácil de resolver, porque tem essa consciência, né? E a gente não tem essa consciência, por quê? Falta autoconhecimento. A gente tem uma dificuldade enorme de buscar autoconhecimento. E lá no fundo, essa dificuldade também é uma forma do nosso inconsciente tentar nos proteger e dizer, não, a gente dá conta sozinho, não. A vida é assim mesmo, né? Todo mundo passa por isso. E é óbvio que a gente vai passar, vai continuar, mesmo depois de uma terapia, vai continuar passando problemas, mas é a forma da gente agir, da gente enxergar, da gente reagir diante das situações da vida. E muitas vezes, coisas que todo mundo passa, não quer dizer que é normal. Não é porque muita gente passa, não é porque é frequente que é normal. Um exemplo disso são, por exemplo, a TPM, as cólicas menstruais, né? Tudo isso, assim, a gente acha que é normal, porque a grande maioria das mulheres sentem, mas não é porque é frequente que é normal. Né? A menstruação é para ser um período absolutamente normal para a mulher, sem dores, sem tensões, sem nada disso.
Então, são também aí coisas emocionais ligadas ao feminino, ligadas a como eu vejo o ser mulher, o que eu e muitas vezes eu trago isso já das mulheres da minha família, de ai, ser mulher é pesado, ai, ser mulher é ruim. Ah, sabe aquela mãe aquela avó que fala, nossa, da próxima encarnação eu quero nascer homem. Ah, não, homem tem muito menos trabalho. Ai, ser homem é muito mais prático. E aí a gente vai internalizando isso e lá no inconsciente formando um conceito de que ser mulher é difícil, que ser mulher é sofrido, que mulher sofre mais, que não sei o quê. E aí, quando eu chego perto do meu período fértil, que é o período mais feminino da mulher, e que eu começo a entrar em contato ali com aqueles hormônios que me dizem que eu sou mulher, então meu próprio corpo começa a programar essas reações, porque a rejeitar isso. Porque isso é ruim, isso é bom, ser mulher não é bom. Então, quando eu me lembro disso, eu tenho uma reação biológica. E quando a gente olha para isso em terapia, isso pode ser superado, a gente pode passar por esse período de uma forma muito mais tranquila. Mas, como a grande maioria das mulheres não sabem disso, a gente acha que é normal e a gente não procura ajuda. Como que eu vou buscar uma terapia para TPM? Não, nunca ouvi falar nisso. Isso é normal, toda mulher tem, né? Os próprios médicos dizem pra gente que isso é normal, não é? Então, como que eu vou saber disso? Como que eu vou buscar ajuda? Por isso é que eu convido vocês a buscarem sempre o autoconhecimento, né? A buscarem terapia, não só porque eu tenho um grande trauma, mas procurem para o seu autoconhecimento, para entender melhor como você funciona, para entender melhor quem é você. E aí muitas dessas coisas vão se dissolvendo naturalmente. Aquelas coisas que você nem imaginava, de uma forma tranquila, né? Tornando a sua vida mais leve, certo? Deixa eu ver mais coisas aqui. Gente, quem tiver alguma pergunta aí, alguma coisa, pode ir falando, tá? Ah, olha, essa daqui é uma pergunta também que teve várias. A questão do relacionamento distante no meu casamento. Outra pessoa disse assim, eu não consigo me entregar completamente no meu casamento. É como se eu tivesse sempre com o pé atrás. E é justamente isso, né? O casamento em particular, a gente aprende a se relacionar com parceiros, com o nosso pai, principalmente. A mãe influencia muito, a forma como a mãe lida com o nosso pai influencia muito, mas o nosso pai é o nosso primeiro parceiro de vida, é o nosso primeiro grande amor. E a forma como a gente se relaciona com ele vai moldar diretamente a forma como eu me relaciono depois com qualquer parceria, e não só amorosa, tá? Qualquer parceria, a gente costuma dizer assim, que a mãe, ela ensina a gente a ser mãe. Principalmente os relacionamentos com filhos, a gente aprende com a mãe. Mas o relacionamento com parceiros, a gente aprende com o pai. E quem são parceiros? Irmãos, colegas de trabalho, chefes, ou seja, qualquer um que não seja mãe ou filho, né? E então a forma como a gente se relaciona com o nosso pai, ela vai estar diretamente ligada na forma como eu me relaciono com meu marido. E aí muitas vezes você fala, não, mas meu marido é completamente diferente do meu pai. Não, eu trato, ele me trata, por exemplo, meu pai, ó, um caso, meu pai era assim, nossa, ele me tratava, eu era a princesinha do papai, né? Ele sempre me tratou com muito carinho, ele sempre me elogiou, sempre me fez de tudo para mim. Nossa, meu pai me colocava lá num pedestal, né? Eu era literalmente a princesinha do papai. E meu marido não me valoriza. Meu marido até já tive casos de, né? Meu marido me bate. Meu marido é agressivo comigo. Então, assim, né? Como que eu aprendi? Se eu aprendi isso com meu pai, então era para eu ter
um relacionamento de princesa, né? Mas aí tem uma outra coisa. Esse pai é o que a gente chama de figura idealizada, né? Esse pai, ele foi. Eu idealizei tanto, eu coloquei, assim como ele me colocou no pedestal, eu também coloquei esse pai no pedestal, e que ninguém, para que ninguém mais tome o lugar dele na minha vida. Eu já tenho um homem na minha vida, é o meu pai, e daí eu não tenho mais espaço para ninguém. Então o que eu faço? Eu atraio para mim homens que tenham um comportamento completamente destrutivo, tóxico, para que eles, dessa forma, eles nunca venham a substituir o lugar do meu pai. Entendem? Então, se for muito exagerado, é óbvio que é importante esse relacionamento bom com o pai, mas a gente precisa ser real, a gente precisa entender que, assim, lógico, o nosso pai é o nosso herói, mas ele tem o seu ponto fraco. Todo herói tem, não tem? Então, ele é humano, ele não é absolutamente sem defeitos. E ele me trata desse jeito não é para que eu não tenha mais ninguém. Não, é para que eu tenha alguém que me trate com respeito também. Né? Então eu preciso tratar isso dentro de mim também. Então entendem que quando eu falo que é muito sutil essa questão de traumas, né? Porque aparentemente é uma coisa excelente, mas tudo que é extremo é prejudicial, mesmo as coisas boas. Então, tudo que é extremo, mesmo que for uma coisa boa, ela vai ser prejudicial. Tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, gente, na nossa vida. O ideal é o equilíbrio. Eu não posso ser nem tanto cá, nem tanto lá. É preciso um equilíbrio para que eu possa, então, ser saudável, porque tudo que sai desse meio termo, tudo que vai para um extremo, seja ele bom ou ruim, é prejudicial. Então, assim, dependendo de como foi, então eu tenho dificuldade no meu relacionamento com meu marido, olha como foi o seu relacionamento com seu pai e olha como foi o relacionamento da sua mãe e do seu pai, porque muitas vezes tem isso também, muitas vezes a gente tem dificuldade no nosso relacionamento com o pai, porque em algum momento a gente tomou partido da mãe, por exemplo, né? E aí a gente exclui inconscientemente o pai da nossa vida, e isso traz um prejuízo tremendo também depois na nossa vida, porque se eu não tiver esse equilíbrio, então o tempo todo eu vou estar passando por situações que trazem aquilo de volta para mim, e aí essa é a teoria da epigenética, né? Os ciclos memorizados celulares, tudo aquilo que eu vivo que de alguma forma causa um trauma em mim, aquela situação impactante que eu vivi em solidão e que né, foi muito difícil, né, ali para mim, mesmo que hoje, quando eu olho como adulta, eu acho que aquilo não era trauma, mas para a criança, tá? Então, quando eu falo foi impactante, não foi impactante para você adulta, foi impactante para você criança. Então, tudo isso que causa esse trauma, né? Essa coisa que aconteceu de forma inesperada, impactante, que você viveu em solidão, isso vai gerar um trauma. E esses traumas, eles vão se repetindo na nossa vida como um ciclo. E a lógica disso é para que cada vez que aquela situação se apresentar novamente, lógico, com uma nova roupagem, com novas pessoas, de uma forma diferente, mas que o sentimento é o mesmo, é uma oportunidade de você, dentro da psicanálise, isso se chama repor a cena. Então, eu vou repor aquela cena, eu vou viver aquela cena novamente para ver se dessa vez ela tem um final feliz. Sabe aquilo que a gente brinca do tipo assim, assistir um filme que teve um final horrível e aí eu falar, eu vou assistir de novo para ver se dessa vez o final vai ser feliz? É mais ou menos isso. Né? Só que se a gente não tem essa consciência, a gente continua agindo da mesma forma e a gente continua atraindo situações da mesma forma até o dia que ou a gente vence isso ou a gente reproduz isso depois para os nossos filhos. Aquilo que a gente não vence, aquilo que a gente não dá conta, os nossos filhos vão ter de lutar.
coisas sutis, como essas que eu estou falando, mas que causam um grande estrago. Gente, teria muito mais coisas aqui para falar para vocês, mas né, o nosso tempo está chegando ao fim e eu acredito que com esses exemplos vocês já conseguiram entender melhor e vão conseguir talvez aí procurar na sua história, né, o que é que você aprendeu lá na infância, que você carrega até hoje e você, né, mesmo querendo, não consegue mudar. E se tiver dificuldade, se ainda assim não estiver conseguindo, precisar de ajuda, tô aqui para isso, tá bom? Então, muito obrigado pela companhia de quem esteve aí ao vivo. Muito obrigado para quem vai assistir esse vídeo gravado depois. E já sabem, qualquer coisa que precisarem, me procurem lá na bio do meu Instagram. Tem o link do meu WhatsApp para vocês marcarem um agendamento, marcarem um horário, ou se quiserem conversar comigo pelo WhatsApp, ou ali pelo direct do Instagram também eu respondo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.